Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Bíblia Aberta. Hoje, mais uma vez, aqui ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel. Estou aqui com o Pastor Tim. Olá, Wagner. Olá, Pastor Tim, tudo bem? Tudo bem. Olá, alunos do Instituto. Olá! Sim, e presença garantida de todo mundo. Opa! Bom, na última semana nós falávamos sobre a preservação, né, de como foi preservada a palavra de Deus. Sim. Anterior a isso nós falamos de como foi dada, né, a inspiração. E hoje nós vamos continuar falando da preservação, né? Exato, porque a semana passada, Wagner e nossos alunos aqui, nós falamos que a Bíblia não só promete que Deus irá preservar a palavra dele até o fim e por todos os séculos, sim, mas também nos indica, nos mostra como Deus fez isso e como ele continua fazendo isso. Nós terminamos falando que a Bíblia foi preservada não pelo desuso ou não guardada em algum mosteiro lá no deserto ou numa biblioteca do Vaticano, lá daquele lugar apóstata lá em Sim. Roma. Não, foi preservada através do uso das igrejas, das verdadeiras Sim. igrejas que foram usando, copiando, espalhando a palavra de Deus, levando o evangelho por todo o mundo, ensinando todas as coisas que Jesus Sim. tinha ensinado. Então esse foi o processo de preservação. Cremos que Deus preservou a palavra dele, cremos que temos as palavras preservadas Sim. de Deus para hoje, e nós seríamos omissos, seríamos fracos pastores e crentes se nós não defendemos isso. Se nós temos esse conhecimento, temos que falar a verdade. Não é para machucar alguém, nós encorajamos todos os crentes a usarem a verdadeira, pura, preservada palavra de Deus. Sim. E lembre-se que todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos e enviados para igrejas em que região? Na região da Ásia ali, né? Exato. Esqueci o nome ali. Da Ásia Menor. Ásia Menor. Né? E também da Europa Oriental. Sim. Então, todas as escrituras partiram de lá. Foram escritos para igrejas daquelas regiões. Basicamente, não sei, né? Mas das viagens, surgiram das viagens de Paulo, né? Exato. Por onde ele viajou ali. E as cartas que ele mandou. Sim. Nós vemos as igrejas da Macedônia também, de Tessalônica, Corinto, né? Depois a Ásia Menor, a Galácia, Colossenses, Efésios. Enfim, todas essas igrejas são que nós conhecemos pelas Escrituras. E a forma que eram transmitidas e passadas dessas escrituras é de uma forma circular. Se você lembra, nós acho que lemos a semana passada em Colossenses 4:16, poderia ler novamente, por favor? E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. As igrejas em Apocalipse, Sim. Tanto da Laodiceia como Éfeso, Sim. a igreja de Filadélfia, enfim, todas essas igrejas tinham as escrituras, tinham uma cópia dessas escrituras e elas passavam para outras igrejas na região e aquelas igrejas passavam para eles e de uma forma circular eles salvaguardavam as escrituras. Sim. E as comparavam cuidadosamente. Nós temos que lembrar também que nessa mesma época pessoas já estavam tentando corromper a palavra de Deus. Com certeza. É alertada na Alertado. Bíblia, né? Leia, por exemplo, 2 Pedro 3:15-16. Sim. Só deixar claro também que nesse versículo de Colossenses, aqui fala, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Não que tenha uma carta inspirada de Laodiceia que a gente não tem na Bíblia. É uma carta que estava lá, poderia ser dos Éfesos, poderia ser dos Coríntios, não sei, né? Porque às vezes pode gerar dúvida. Tinha uma carta em Laodiceia que a gente não tem na nossa Bíblia, né? Se nós não temos ela é porque não foi inspirada e nem preservada. Do canon, então, obviamente, do ou canon, como né? você disse, é uma carta que eles tinham mesmo, já parte das escrituras que passaram para eles. Sim. Qual que você pediu? 2 Pedro 3:15-16. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem,
e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então, já na época de Pedro e Paulo, homens falsos mestres estavam torcendo as escrituras. Sim. Como é que as igrejas protegiam a verdadeira palavra de Deus? Obviamente o Espírito Santo estava envolvido, mas foi através das igrejas, que nós vimos semana passada, que são as igrejas verdadeiras, que são a coluna e firmeza da verdade. Como o Espírito Santo usou as igrejas? Eles copiavam essas cartas, passavam essas cartas de uma forma circular e iam comparando os manuscritos. Vamos supor que algum falso mestre tentou mudar alguma palavra, algum trecho, algum versículo, que acontecia naquela época. As igrejas comparariam com outras igrejas, outros manuscritos, outras cópias, que lembre-se, para Deus uma cópia é tão importante quanto, aliás, mais importante quanto a original. Nós não temos nenhuma das originais. Sim. Então eles podiam comparar as cópias naquela época e conferir as verdadeiras escrituras. Aliás, as igrejas que receberam a carta inicial, sem dúvida, eles têm uma cópia fiel naquela igreja. Era só ir até lá, conferir, e assim por diante. Se você comparasse a maioria dos manuscritos, estavam dizendo uma certa coisa, e um só manuscrito estava com uma leitura diferente naquele versículo, você ia descartar aquela leitura diferente. Teria uma segurança na maioria dos manuscritos. Então é assim que nós vemos historicamente como Deus foi preservando as escrituras, na maioria dos manuscritos. E é interessante ver também que o modo como Deus utiliza também para preservar é através das muitas leituras que os salvos faziam também, porque para você perceber que um texto está um pouco diferente, porque você conhecia muito o texto correto, né? Bom, até nós hoje, no nosso fraco cristianismo hoje, né, nós podemos ter crentes muito melhores. Eu tenho certeza que no passado tinham crentes que conheciam muito melhor as escrituras do que nós. Não existia tanta internet, né? Tantas outras coisas que desviavam a atenção. E eles tinham muito amor e zelo à palavra de Deus. Sim. E sem dúvida eles conheciam os trechos certos, como nós. Eles sabiam que Deus se manifestou em carne, por exemplo. Sim, aí vocês leem que aquele, mas tá estranho esse texto, né? Já descartava já. Exato. E lembre-se, foi espalhando pelas igrejas. E aquelas cópias falsas ou corrompidas iam sendo deixadas de lado. E eles foram fazendo isso e levando o evangelho a toda criatura. Foi espalhando. Então nós vemos o verdadeiro texto, que nós conhecemos hoje como textos receptos, espalhado por todo o mundo. Principalmente na área original. Então por isso é tão importante. Veja o nome que até o mundo dá para esse tipo de texto. Texto bizantino, que é daquela região. A gente vai falar do antigo Império Bizantino, que era o Império Grego, que se separou do Império Latim, que seria a Roma Ocidental. É também conhecido como o texto antioquino, porque era da região de Antioquia, que tinha uma escola muito importante lá, que defendia uma interpretação literal das Escrituras, e era em contradição à igreja lá em Alexandria, no Egito. É também chamado o texto tradicional, porque era o texto que foi tradicionalmente usado pelos crentes que falavam grego por séculos. Também chamado o texto sírio, porque também tem a ver com a área bizantina daquela região. Então, olha a importância. Esse texto é justamente do berço de onde foi dado essas escrituras inicialmente, onde as igrejas preservavam. Nós temos registros históricos, por exemplo. Leia essa citação de, como eles chamam, dos pais da igreja. Quando eles falam pais da igreja, estão falando de pastores dos primeiros séculos. Nós não vemos eles como pais necessariamente. Veja o que Tertuliano disse. Tertuliano escreveu entre 160 a 220 depois de Cristo. Veja o depoimento dele quanto à comparação que as igrejas faziam aos manuscritos e como eles conferiam os manuscritos. Se quereis exercitar a vossa curiosidade proveitosamente na questão de vossa salvação, visitai as igrejas apostólicas, nas quais as mesmas cadeiras dos apóstolos ainda presidem o lugar deles. Aí as epístolas autênticas deles são lidas, ouvindo-se o timbre da voz e percebendo-se o semblante de cada um. A Acaia está perto de vós? Tendes Corinto? Se não estáis longe da Macedônia, tendes Filipos e Tessalônica. Se podeis ir à Ásia, tendes Éfeso. Se estáis perto da Itália, tendes Roma. Tertuliano, 160, 220 depois de Cristo. Então,
Obviamente, o que ele escreveu não é escritura. Sim. Mas tudo indica que quando ele escreveu isso, Sim. possivelmente ainda tinha até as autógrafas, as originais, nessas igrejas que ele mencionou. Sim. Então é muito importante essa região. Daí, se nós conhecermos a história, você vai saber que o Império Bizantino se separou da parte ocidental da Europa. Então ficou a parte latim, onde ficou Roma, a Igreja Católica Romana, e todo o Império Bizantino, onde eles ainda preservavam a língua grega. E ficou separado assim por 1000 anos. E nisso foi crescendo muito esse texto que nós conhecemos como texto bizantino. Não só contido num só lugar, mas por todo o Império Bizantino. Foi espalhando. E não só na língua grega, mas existiam versões muito antigas, traduzidos do texto que nós conhecemos, da linha do texto Receptus, ou texto bizantino, em outras línguas. Os historiadores da época da Reforma, como Beza, que era o cunhado de Calvino, se eu não me engano, eles falaram, por exemplo, da igreja dos valdenses, ou eles eram conhecidos antigamente como os Vaudois. Eles traduziram a Bíblia para um latim antigo chamado itálico por volta do ano 157. Pela história, eles dizem que não depois disso. Então, isso está levando já à época dos apóstolos já. Essa Bíblia dos valdenses foi recebida da mão, possivelmente, dos próprios apóstolos, lá em Antioquia. E eles guardaram essa Bíblia por séculos. Se mantiveram separados da Igreja de Roma, a Igreja Católica, foram perseguidos pela Igreja Católica, foram mortos a milhares, e eles foram carregando essa tradução da Bíblia num latim antigo, chamado itálico, por anos e anos, até que no século XVI ou XVII, os últimos valdenses foram completamente mortos, destruídos pela Igreja Católica. E era da linha tradicional, da linha bizantina, ou da linha do texto Receptus. Sim. Mesmo aconteceu com outras igrejas, por exemplo, a igreja da Síria, a igreja gaulesa também no sul da França. A gente fala da igreja, como o mundo acaba falando, são igrejas daquela região. Eles falam da igreja gaulesa como se fosse uma entidade, mas não, são igrejas daquela região. A igreja também céltica, na Escócia, na Irlanda também. Todas essas estavam em oposição à igreja católica. Sim. E até mesmo a igreja ortodoxa grega, que se separou da igreja católica, manteve ainda esse texto, chamado texto Receptus, ou do texto da linha bizantina. Então tem vários testemunhos, não é só também o grego, que é muito importante, justamente da região da Ásia Menor, da parte oriental da Europa, de onde veio as escrituras, mas também por todo o mundo. E essas traduções, essas versões que estavam sendo carregadas do texto chamado texto Receptus, em oposição à igreja católica. E o que aconteceu? Na época da Reforma, um pouquinho antes deles traduzirem as Bíblias nas vernaculares, tipo no alemão, depois no inglês, em francês, nas outras línguas, pelos reformadores, Constantinopla caiu para os turcos otomanos. E lembre-se, a parte grega bizantina ficou separada do lado ocidental da Europa, que falava latim. E depois de 1000 anos, com a expansão do Império Otomano, muitos escribas do grego, lá em Constantinopla e na região do Império Bizantino, trouxeram muitos manuscritos para a parte ocidental da Europa. Sim. Bem quando saiu a imprensa. Gutenberg, né? Gutenberg, bem nessa época, quando eles começaram a imprimir as Bíblias. Então nós vemos a mão de Deus novamente nisso. Sim. Todos esses textos gregos vieram da linha do texto Receptus, e os reformadores reconheceram que eram o texto dos crentes, o texto preservado, o texto que foi espalhado pelo mundo, o texto das regiões originais, e eles publicaram esses textos como o texto Receptus, começando por Erasmus e Beza, Stefanos, os irmãos Elzevir, assim por diante. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então essa é a história, Wagner. Comparando então esses textos gregos, bizantinos, com essas versões dos crentes que foram nas montanhas Alpes, lá do sul da França, do norte da Itália e de outras regiões, lá na Escócia, por exemplo, também, que foram preservando e guardando essas escrituras pelos séculos, até sob perseguição, comparando, era o mesmo texto.
Sim. Isso que foi incrível, que foi maravilhoso, vendo como Deus se preservou, como? Pelas verdadeiras igrejas e na maioria dos textos. Então, resumindo, existe hoje mais do que 5.000 textos gregos, alguns por inteiro, alguns fragmentos, mas mais que 5.000. Desses mais que 5.000 textos gregos, Wagner, mais do que 90% são da linha do Textus Receptus. E não é contido em uma região só, espalhados pelo mundo. Tá vendo? Sim. Então nós que cremos que Deus preservou a palavra dele e vemos a forma que Deus preservou a palavra dele, não temos dúvida que o Textus Receptus é a palavra preservada por Deus. E nós temos evidência suficiente disso na história. Obviamente nós não estamos entrando em mínimos detalhes aqui, nem teríamos tempo, e esse é um estudo longo e complexo, mas estou dando um resumo aqui da história. E você pensa da linha do texto que é conhecido como texto crítico, em que são baseadas as Bíblias modernas hoje, atualizada, a NVI, todas essas Bíblias, poucos manuscritos apoiam esse texto. Por exemplo, o que eles usam realmente para basear o texto crítico são principalmente 2 textos que nós falamos, os Sináiticos e o Vaticanos. Sim. E alguns fragmentos diferentes, no máximo uns 30, que eles conhecem como da linha do texto alexandrino. São de que região? De Alexandria, são do Egito. da Ásia Menor, lá da parte oriental da Europa? Não? Não, São de onde? do Egito. São do Egito. Isso é um outro estudo que talvez a gente nem vai entrar, mas compara os dois, Antioquia e Egito. Espiritualmente falando, na Bíblia, qual dessas 2 cidades você vê como o berço do movimento missionário da igreja primitiva? Alexandria no Egito ou Antioquia? É Antioquia. Antioquia, obviamente. E justamente o texto antioquino é o que foi espalhado por todo mundo, é o texto que é a grande maioria dos manuscritos. Sim. Agora, nós falamos, a idade dos textos, o texto mais antigo que tem, no papel, vamos supor, o livro mais antigo que ainda está preservado hoje, é da linha alexandrina, que é lá no Sinai, o texto Sináiticos, e também os textos vaticanos. Mas eles não são do 1º século, eles são do ano 300 mais ou menos. Então eles não são autógrafas. Por que eles ainda existem? Porque eles são textos que estão existentes ainda, tão antigos assim. Porque não eram usados, não foram copiados, não foram espalhados pelo mundo, não foram usados por missionários para levar o evangelho. Eles ficaram lá num calabouço, no lixo lá, realmente do mosteiro, e foi lá que foram encontrados anos depois, no século XIX. Por isso que estavam preservados, porque não foram usados. Sim. Tá entendendo? Não foi assim que Deus preservou a palavra dele. Então é isso, tem 2 linhas de texto, o Textus Receptus e o texto crítico. A Bíblia diz em Mateus 7,16, lê para nós, por favor, Wagner. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, pelos seus frutos os conhecereis. O Textus Receptus, Wagner, é o texto que foi historicamente usado pelas igrejas cristãs. Foi o texto ao qual os fundamentalistas sempre aderiram. Veja só, nenhum liberal ou neo-evangélico adere exclusivamente ao Textus Receptus. Os fundamentalistas sempre aderiram historicamente a este texto. Sim. No passado. Foi esse texto que produziu grandes frutos na história. Foi esse texto que foi usado pelos reformadores. Os reformadores, se você ver as confissões da época da Reforma, os credos dessa época também, todos, unanimamente, tinham plena certeza que o Textus Receptus era a igreja dos crentes, dos salvos pelos séculos. Inclusive, até os tradutores da Bíblia King James, do rei Tiago, em inglês, eles tinham vários textos gregos em mãos. Eles tinham versões dos valdenses em mãos também, que eles usaram junto com os textos gregos, e outras versões antigas do latim que eles compararam, sabendo que esses eram os textos receptos pela história. Então, naquela época, eles não tinham dúvida que essa era a palavra preservada de Deus. Leia as confissões, leia os credos, eles tinham plena certeza que o Textus Receptus era a palavra preservada de Deus. Sim. Então, foi o texto usado pelos crentes perseguidos na época das trevas, foi o texto usado pelos reformadores, foi o texto usado nos grandes avivamentos na Europa e depois na América. Sim. Foi o texto usado nos maiores movimentos missionários na história. Então, pelos seus frutos o conhecereis. Sim. Só recentemente, dos meados do século XIX, é que pessoas começaram a vir com essas novas críticas textuais, vindo de incrédulos. Nós vamos estudar isso também
com falsas teorias. Eu falo falsas teorias porque se você seguir a história, que nós não entramos em mínimos detalhes, mas nós não vemos muitos manuscritos da linha do Textus Receptus, do verdadeiro texto, antigos, tipo do século IV, século III. Tem fragmentos, tem escritas dos pais das igrejas que citavam o Textus Receptus. Isso tem lecionários, enfim, outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Por que não? Porque eram usados, foram espalhados pelo mundo, foram copiados. Mas, por exemplo, tinham épocas que, se nós fôssemos estudar os tipos de manuscritos, tinham manuscritos chamados unciais, manuscritos chamados minúsculos e outros tipos de manuscritos, tipos de papel diferente ou pergaminhos diferentes. A gente podia estudar sobre isso também. Os unciais seriam os mais antigos. Tive uma época, mais ou menos, se não me engano, foi o século IX, onde eles foram mudando dos unciais para minúsculos. Unciais eram letras maiúsculas, aqueles tipo sináticos e o Vaticano são unciais. Eles são escritos em letras maiúsculas, todos juntas. É uma forma de escrita chamada uncial. E a partir do século IX começou a surgir uma escrita chamada minúsculo, que era mais comum naquela época, que era quase como nós temos hoje, maiúsculas e minúsculas juntos. A grande maioria dos minúsculos é da linha do Textus Receptus. Então você começa a ver quando foram escritos, da época do século IX, por exemplo, eles foram copiados de unciais do Textus Receptus. Obviamente, eles tinham que ser copiados de alguma fonte. Qual fonte foram usadas? Os unciais. Sim. E por que não existe mais? Porque foram usadas, foram copiadas, passaram a virar minúsculas. Está entendendo? Sim. A história mostra isso. Isso é comprovado historicamente que não é todos foram copiados de uma só fonte. São fontes variadas, até algumas variações que a gente acaba vendo no Textus Receptus, que são muito, muito poucas, mas eles acabam provando que não eram copiados de uma fonte só. Até isso Deus usou para mostrar uma variedade de testemunhas. Mas é incrível. Todos os textos, todos os manuscritos da linha do Textus Receptus, eles concordam entre si de uma forma incrível, maravilhosa. É um texto só. Sim. Se tem alguma variaçãozinha aqui e ali, é facilmente detectável. Nós sabemos que nós temos hoje que é chamado Textus Receptus. Agora, do texto crítico, só entre os sináticos e os vaticanos, eles discordam entre si mais vezes que eles discordam com o Textus Receptus. É incrível. Todos os textos da linha... Aliás, nós falamos no começo que tinha duas linhas de textos, o Textus Receptus e o texto crítico. Mas, de fato, nem existe uma linha chamada texto crítico, porque os manuscritos dessa linha do texto crítico, eles discordam tanto entre si que é difícil você até falar que é uma linha de texto. E já os manuscritos do Textus Receptus, eles concordam de uma forma incrível entre si. Sim. Então, conhecendo a doutrina da preservação das Escrituras, o que Deus disse que Ele ia fazer, como Ele ia fazer, quais desses dois textos vamos aceitar como as verdadeiras palavras de Deus? Obviamente. Fica a questão aí para você, ouvinte, pensar e responder, né? Qual texto você acredita que é o preservado? O Receptus ou o crítico, que é baseado em Codex Aleph, Codex não sei do que, e Vaticanos e tudo mais? E sem falar dos erros e das doutrinas falsas que foram introduzidas no texto crítico. E que até hoje é introduzido, né? Exato. Agora, você fala, o que os estudiosos dizem que negam a veracidade disso que nós falamos hoje? Da historicidade do texto recebido. O que eles fazem? Eles inventam falsas teorias. É a mesma coisa que acontece hoje com criacionismo e evolucionismo. Os cientistas evolucionistas têm prova da evolução? De forma nenhuma. Eles têm teorias, eles baseiam tudo na teoria deles. É o mesmo que acontece com os da linha do texto crítico. Talvez a semana que vem a gente vai falar das regras que eles usam na crítica textual para completamente desfazer do Textus Receptus e tentar introduzir um outro texto que nem existe, porque realmente o texto crítico, eles ficam... Só para você ter ideia, o texto crítico concorda com o Textus Receptus em 93%. Você fala, então tá bom, né? A maioria das pessoas fala, tá bom, então 93% tá bom demais, né? Já é comprovado o suficiente. Não, mas esse 7% é o equivalente às epístolas de 1 e 2 Pedro. Então não é pouca coisa, e também são versículos, são frases importantes. Nós não cremos que Deus preservou só 93% da palavra dele. Nós cremos que Deus preservou toda a sua palavra. Sim. E ela está no Textus Receptus. Sim, porque Ele é todo-poderoso e poderia fazer isso. Amém. E Ele fez.
E fez. E nós cremos pela fé nesse Deus que criou esse mundo, que nos salvou, que nos deu as Escrituras. Ele não podia preservar as Escrituras? Claro que poderia e fez. E só existe um lugar onde você pode hoje dizer que ele preservou, no texto Receptus. Se você é da linha do texto crítico, você não tem uma Bíblia preservada. Você vai falar, olha, eu não sei, depende de qual manuscrito a gente acha aqui, ali. Eles vão procurando manuscritos antigos, comparando. E nós falamos, não, nós temos aqui a Bíblia nas nossas mãos, preservada, pura, e vamos segui-la, vamos obedecê-la. Ponto final. Sim. Então, por hoje, ficaremos por aqui. Muito obrigado, você ouvinte que vem nos acompanhando. Já está no nosso 6º episódio, ou 7º episódio dessa parte sobre a Bíblia, né? E é um assunto extenso, e vamos caminhando e vamos respondendo, né? Se alguém tiver alguma pergunta também, pode nos mandar, né? Você pode passar nosso e-mail de recado. No e-mail eu já deixo sempre no post também, né? Mas caso você queira, é contato@bibliaaberta.com.br. Temos recebido algumas perguntas que temos respondido durante os programas, né? E iremos tentar responder todas, né? Ou por e-mail mesmo, ou aqui no programa. Obrigado, Pastor Tim. Obrigado, Wagner. Por mais esse estudo e até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.